Bom dia! Daqui a pouco, uns 10 minutinhos, nós vamos dar início ao nosso culto. Não sei se está pegando aqui a arrumação, né? Que as meninas fizeram, mas hoje é dia de ceia. Então você tem ainda 10 minutinhos para providenciar o seu pão, o seu suco de uva, o seu cálicezinho de vinho, enfim, participar conosco do culto e depois da celebração da morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Daqui a pouquinho nós estamos de volta, tá bom?
Bom dia, sejam todos muito bem-vindos a esse culto. Eu quero convidar, se você tem a sua Bíblia aí, ou o seu aplicativo da Bíblia no seu celular, abra no Salmo 2. Salmo 2 diz assim, logo depois da leitura do Salmo, a gente vai orar com a Ana, e depois a gente tem uns cânticos com o Daniel. Salmo 2. Por que se enfurecem os gentios, e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor, alegrai-vos nele com tremor, beijai o filho, para que se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Vamos orar? Paizinho, graças te damos por esse dia. Obrigada, Senhor, por podermos estar aqui cultuando o seu nome, ouvindo um pouco da sua palavra. E eu te peço que o Senhor nos guie hoje, guie os nossos corações, guie a nossa mente, guie as nossas emoções, Senhor, para mais perto do Senhor. E te pedimos que o Senhor abençoe a cada um que está assistindo esse culto, dando saúde, dando esperança e dando forças para continuar, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém.
tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. É o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra, é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Sobre toda a terra e céu. Correm para o mar, Teus rios de amor por mim, eu abrirei meu coração, deixando a tua cor entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz cantar-te. Cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor.
escorrem para o mar, teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor. Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu exultar, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. E eu perdido estou sem ti. Este é o meu respirar.
Este é o meu respirar. Deus, o Senhor é o ar que respiramos, Pai. O Senhor é o fôlego da nossa vida. Que a gente tenha consciência disso, Pai, dessa força, dessa vida que há em nós, Pai. Que seja sempre o Senhor nos guiando, seja sempre o Senhor nos enchendo, nos fazendo reconhecer que só temos vida pelo Senhor. E o Senhor é dono de toda a vida. Louvado seja o teu nome. Em nome de Jesus. Dani, peraí. Eu queria que a gente cantasse de novo esse cântico que você acabou de cantar, que eu te pedi, né, para cantar hoje. Eu queria que você cantasse, se você souber cantar, né, o povo da igreja sabe, não sei se o povo que participa conosco sabe, mas eu queria que você cantasse, e enquanto você canta, eu quero que você se lembre, porque George Floyd é a motivação da mensagem desta manhã. Aquele homem preto que morreu dizendo: eu não posso respirar. Não é verdade? Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. Este é o meu pão. Este é o meu pão. Este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. E eu perdido estou sem ti. E Eu nada sou sem ti. E Perdido estou sem ti. Amém. Obrigado, Daniel. Quero que você abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, a partir do verso 18. É lá no Novo Testamento. Carta de Paulo aos Romanos. Obrigado, Ana. Muito obrigado. Capítulo 8, de 18 até o 27.
o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz o seguinte: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos homens. Eu vou até o verso 30. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que já chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Eu creio que essa seja a mensagem mais difícil que eu já preguei em toda a minha vida. Essa semana, a cena de um policial rodeado de policiais, com os joelhos sobre a cabeça de um homem preto. De um homem preto, George Floyd, dominado e algemado por mais de 5 minutos. Entrou em nossas casas, chocou o mundo. Sua súplica, repetida diversas vezes, não sai dos meus ouvidos. Não posso respirar. Não posso respirar. Às vezes, parece que eu mesmo perco a respiração. O que é que está acontecendo com o nosso mundo? Parece que o mundo está piorando. E volta e meia, coisa assim, vem nos agredir. Will Smith, aquele ator que eu gosto tanto, eu acho tão engraçado, ele disse: racismo não está piorando. Racismo está sendo filmado. Parece que o nosso mundo não está piorando. O que está acontecendo é que hoje temos mais informação. Será que Deus tem alguma coisa para dizer sobre isso?
Será que existe na Bíblia alguma coisa que possa ser dita da parte de Deus ao nosso coração nessa manhã? O texto que nós lemos reconhece que o tempo que vivemos é um tempo de sofrimento. Ele diz aqui: tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente. A Bíblia fala que nós vivemos num tempo de sofrimento. Narrativa bíblica do drama humano através da história explica a tragédia da humanidade a partir de uma rebelião. A partir do momento em que o homem quis ser autônomo, a partir do momento em que ele quis ser parecido com Deus, porque a tentação era exatamente essa: como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. A Bíblia explica, justifica, vamos dizer assim, a vida de sofrimento nesse mundo a partir dessa narrativa que começa com a rebelião humana contra o divino. Esse texto que a gente leu, antes de eu falar, né, das famosas 3 divisões que a gente sempre usa, mas tem 2 expressões muito fortes nesse texto. Antes dele entrar no tema que eu quero abordar com vocês, e o tema é: eu não posso respirar. Eu não posso respirar. Esse é o tema de hoje. Mas, de certa forma, o apóstolo vai explicar por quê que eu não posso respirar. Ele diz primeiro que a criação está submetida à inutilidade, o verso 20 desse texto. Ele usa uma palavra diferente aqui na nossa versão. A criação está sujeita à vaidade. Essa sujeita à vaidade, a tradução internacional vai traduzir como a criação submetida à inutilidade, a uma sujeição fútil, a uma frustração quanto ao objetivo da própria criação. Quando você lê a narrativa de Gênesis, capítulo 1, capítulo 2, você vai descobrir que Deus criou todas as coisas, e a cada coisa criada, Deus dizia assim: isso é bom. Isso é muito bom. E depois de criar os seres humanos, Deus, tem até o texto aqui, Deus diz a seguinte coisa: criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, preste atenção, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja na terra. Gênesis capítulo 1, versos 27 e 28. O domínio sobre a terra, o domínio sobre a criação foi delegado por Deus aos seres humanos, homem e mulher. É isso que está aqui, não está só homem não, né? Homem e mulher os criou. E lhes disse: dominai, sujeitai os peixes, as aves, todo animal que rasteja
pela terra. Acontece que esse domínio não era um domínio opressor. Era um domínio do bem. O homem e mulher foram colocados naquele jardim de Deus como jardineiros. Tem uma lenda aí, tem uma tal de profissão que é a profissão mais antiga do mundo, mas a Bíblia diz que a profissão mais antiga do mundo é a profissão de jardineiro. Deus colocou ali o homem para cuidar, guardar e lavrar o jardim. Só que esse domínio passa a ser um domínio opressor a partir do momento em que o homem se rebela contra Deus. E aí a criação que estava sujeita ao domínio da humanidade fica submetida à inutilidade, conforme o texto que a gente leu. A segunda expressão forte que tem aqui, que explica essa situação do nosso mundo, é a escravidão da decadência. Está no verso 21, que diz assim: a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção. A expressão que está na nossa Bíblia, a Bíblia que a gente usa normalmente, é cativeiro da corrupção. Mas na NVI, na versão internacional, está escravidão da decadência. A partir dali o mundo todo entra num processo de morte e desintegração. Tudo que Deus criou, que até ali era avaliado como bom pelo próprio Deus, até o próprio domínio humano, mas agora a humanidade rebelada deseja autonomia, quer ser igual a Deus, e a partir daí surge um domínio opressivo. O domínio opressor está instalado. E aí a gente vê futilidade, sujeição, decadência, dor. De todos os lugares do planeta, ouvimos os ecos da opressão. Você tem ouvido? De todos os lugares do mundo chegam os ecos da opressão. E a opressão produz gemidos. É sobre esses gemidos que eu quero falar. Não posso respirar. Não posso respirar. Geme a criação. Verso 22. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Esse verso 22 diz que toda a criação geme com angústias, literalmente, geme com dores de parto. Você pode ouvir os gemidos da Amazônia, você pode ouvir os gemidos da Mata Atlântica, você pode ouvir os gemidos da Antártida. Você pode ouvir os gemidos do clima. Parte da humanidade mantém o joelho no pescoço da criação. E a criação geme. Desde o Velho Testamento existe uma visão profética de que a natureza será renovada. Eu vou ler um texto de Isaías que diz assim: o lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará junto ao cabrito, o bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide. Áspide é serpente. E o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Basilisco é uma maneira de dizer
víbora. Não se fará mal, nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Está lá em Isaías capítulo 11, se você quiser conferir, versos 6 a 9. Há uma promessa, há uma expectativa, até da criação, diz o apóstolo aqui, ó. Sabemos que toda a criação geme a um só tempo e suporta angústias até agora. O verso 19 diz: a ardente expectativa da criação aguarda. Essa promessa, essa profecia, essa ideia de que haverá uma restauração, uma mudança, um novo céu e uma nova terra, isso está lá no Velho Testamento e isso é repetido lá no final da... Mas pergunta é difícil. Bom, se a gente levar literalmente esse texto de Isaías, dá para entender que, dá para responder que sim, né? Mas isso não é o mais importante, né? A coisa que nós podemos ter certeza é que a criação aguarda um mundo sem predadores. A ardente expectativa da criação é que ela possa respirar, é que o joelho do opressor possa sair do seu pescoço e ela possa respirar. Mas não apenas a criação geme sem respiração. O texto diz que a igreja geme. A igreja diz: não posso respirar. Está lá no verso 23. Diz assim: não somente ela, quer dizer, não somente a criação, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo. O apóstolo Paulo diz que nós gememos em nosso íntimo. Eu disse que a igreja geme. Eu creio que o nós da igreja, o nós do texto a que o apóstolo Paulo fala, é a igreja de Jesus. Paulo diz: nós que temos as primícias do Espírito. Primícias são os primeiros frutos. A igreja é habitada pelo Espírito Santo. Os frutos do Espírito são uma exclusividade da igreja. Agora, você pode estar pensando aí que eu estou falando da minha igreja. Igreja presbiteriana. Negativo. Não estou falando da igreja presbiteriana. E o texto não está falando de igreja presbiteriana, nem da igreja batista, nem da metodista, nem da católica. Não está falando de nenhuma facção que se auto-intitula igreja. O texto está falando de nós, os que temos as primícias do Espírito. São as pessoas que conhecem Jesus mediante o Espírito Santo. Eu creio que em todas essas igrejas existem pessoas que gemem porque são de Jesus. Creio que também existe muita gente que não está visivelmente em igreja nenhuma, mas geme. Geme porque conhece Jesus de Nazaré mediante o Espírito Santo de Deus. Existem muitos que carregam a Bíblia, que citam a Bíblia, mas não são capazes de gemer. Nosso Senhor Jesus gemeu diante de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Ah, Jerusalém, quantas vezes eu quis te abrigar, como a galinha agasalha os seus pintinhos,
Jesus gemeu diante do túmulo de Lázaro, mesmo sabendo que o ia ressuscitar. Mas ele gemeu porque viu o sofrimento de Maria, de Marta. Ele viu onde que a raça humana se meteu. E ele gemeu. Jesus gemeu de alegria quando aquela mulher cirofenícia disse para ele: os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos donos. E Jesus gemeu de surpresa e disse-me: em Israel eu vi fé como a dessa mulher. Muita gente hoje não quer saber de gemer. Você abre o livro de Salmos, mais da metade do livro de Salmos são salmos de gemidos, são salmos de lamentos. A maioria de vocês me conhece. Eu adoro dar risada. Eu adoro brincar. Minha gargalhada não, meu sorriso discreto, é conhecido. Às vezes as pessoas não me conhecem, mas conhecem a fama da minha gargalhada. Mas a vida não é só de gargalhada. Existem pessoas hoje que só pensam em prosperidade. Existem pastores hoje que só pregam prosperidade. E colocam um ufanismo e não são capazes de gemer. Não pregam o evangelho todo. É claro que a Bíblia diz que em Cristo nós somos mais que vencedores, mas o tempo que vivemos é um tempo de sofrimento, é um tempo de gemido. Como é que pode? O menino Miguel cai do 9º andar para a morte, mas eles não são capazes de gemer. George Floyd, esse homem preto. Estou falando do homem preto. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Eu tenho um amigo muito querido, reverendo Walter de Oliveira Passos. Foi meu colega no seminário. Hoje ele não está na igreja presbiteriana, mas ele é pastor, ele é teólogo, ele é poeta. Mas a maneira como ele se define, ele diz: eu sou um homem preto. Ele mora na periferia de Salvador. E eu aprendi com ele a falar homem preto, mulher preta. Uma vez eu fui chamado de racista, porque eu usei essa palavra. E isso pareceu ofensivo para alguém. Eu disse: mas eu aprendi isso em algum lugar, e eu me lembrei que aprendi com o Walter. Liguei para ele essa semana. E ele disse: é verdade, Jair, você está com a lembrança boa. Existe uma discussão, né, se é preto, se é negro. Se você for na internet, você vai encontrar essa discussão lá. Mas não importa. Eu aprendi com o Walter. Obrigado, Walter. Orgulho de ser seu amigo. George Floyd, um homem preto, morre sufocado na sala da nossa casa. E nós não somos capazes de gemer. Mais de 1000 cadáveres desfilam, têm desfilado todos os dias diante de nós. Não se ouvem
muitos gemidos. Preocupação da igreja, de muitas igrejas, de muitas chamadas igrejas, vamos abrir. Vamos abrir. Vamos juntar. Que cristianismo é esse? Que não sabe gemer? Que religião é essa? Que se divorciou de Cristo? Que Bíblia é essa? Que essa gente lê e os deixa tão distantes do ensino da Bíblia Sagrada. A igreja de Jesus geme. Geme porque vive no intervalo. Estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Enfrentamos as dificuldades presentes, mas conhecemos o nosso destino futuro. Já temos as primícias do Espírito, mas ainda não chegou a plenitude. Estamos no intervalo entre o já, somos cristãos, mas ao ainda não, porque a coisa não se completou. Então aquilo que é de Deus dentro de nós anseia, deseja, geme por uma completude. Vivemos sofrimentos, mas ansiamos a glória. Nos versos 24 e 25, Paulo fala de expectativa e paciência, e é bom ter equilíbrio entre essas duas coisas. Excesso de expectativa faz perder a paciência. Você já deve ter visto gente que só pensa no céu. A expectativa é o céu. Nada daqui presta. Tudo daqui vai ser queimado. Pensam essas pessoas. E vivem, deixam de viver aqui para ficar só na expectativa do ali. Isso é ruim. Isso é contra o que Jesus ensinou. Nós vivemos aqui nesse mundo e não podemos viver esse mundo pensando só no mundo vindouro. A igreja de Jesus é serva. Temos que servir uns aos outros e temos que servir as pessoas. E temos que trabalhar o máximo possível para que possamos melhorar a situação deste mundo. Não pense nesse mundo como causa perdida. Tenha expectativa, mas junte com a sua expectativa a paciência. Mas o excesso de paciência também faz com que a gente perca a esperança, né? Gera o conformismo. Então nós precisamos equilibrar as duas coisas. Muito bem, estamos terminando. A gente já falou que a criação geme, eu não posso respirar. A gente já falou que a igreja geme, e a verdadeira igreja de Jesus geme de verdade. E diz, eu não posso respirar. Mas há uma terceira coisa, é que o Espírito Santo de Deus geme. Oh meu Deus, o Espírito de Deus geme. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Só que o Espírito não está com falta de ar. Ele é o nosso respirar. O Espírito é o vento de Deus. O Espírito, o Ruá do Velho Testamento e o pneuma do Novo Testamento. Jesus diz, ele sopra. Ele sopra onde quer. Um dia foi soprado na narina do homem e deu a ele fôlego de vida.
E esse Espírito continua soprando. Ele não está preso na tabuleta da porta da igreja. Ele sopra onde Ele quer, não é onde você quer que Ele sopre. E esse Espírito, Ele vem para nos fazer respirar, nos fazer sair das nossas mesquinharias, porque na nossa oração muitas vezes não sabemos orar, ficamos atrelados, apegados a coisas fúteis, materiais, passageiras, mas o Espírito que é vento, o Espírito que respira e geme, Ele nos assiste a orar como convém. Ele intercede sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E essa palavra aqui, você pode até pensar que o dom de línguas pode ter alguma relação com isso, não nego, pode ter. Mas eu acho que isso aqui é muito mais do que dom de línguas. Porque o dom de línguas, de maneira não inteligível, mas possível de ser interpretado, né, é uma expressão. Mas aqui ele diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu não posso respirar. Você pode? Nós podemos respirar pelo Espírito. O mundo, como nós dissemos no início, ele está submetido à inutilidade. Ele está escravo da decadência. A criação geme. A igreja geme. Nós gememos. Mas o Espírito de Deus nos socorre. Nos dá ar. O ar que faltou fisicamente a George Floyd. Esse ar espiritual, essa força para continuar lutando, para continuar acreditando que é possível ajudar as minorias, é possível ajudar os desvalidos, é possível servir as crianças. Só o Espírito de Deus pode produzir vento suficiente para que num mundo tão avesso às coisas de Deus, os filhos de Deus, os verdadeiros filhos de Deus, possam continuar a respirar. Que Deus nos abençoe. Amém? Daniel, empresta o violão. Nós vamos participar da ceia. E eu queria cantar o hino 266. Dizem que ser pregado numa cruz, pendurado pelos braços, como foi Jesus, uma das coisas que vai matando aos poucos naquela tortura é que a pessoa vai perdendo a capacidade de respirar.
Jesus foi sufocado para que eu e você possamos ter ar, possamos respirar. Rude Cruz, 266. Rude Cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será, pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Desde a glória do céu, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Nessa cruz para mim há mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será, pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Nessa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. E eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Essa estrofe não tem aí. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo veio me buscar e com ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Amém. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor, e você vai ter a oportunidade de ver toda a multidão que está aqui conosco. Com cara de boa. Não adiantou nada maquiar. Fizeram maquiagem, borraram tudo chorando. Vamos para cá, pessoal, vamos participar da ceia. Eita, Lelê.
mesa do Senhor é uma instituição dele. Ele disse para lembrar de sua morte, sua ressurreição. A Bíblia diz que naquele dia em que ele se reuniu com seus discípulos para a Páscoa judaica, no meio da refeição, depois de orar, como a Lia vai fazer agora, né? Lia vai orar e depois a gente continua. Senhor, obrigada, porque podemos respirar diante dessa mesa. Podemos lembrar do teu sangue derramado na cruz, teu corpo partido por nós, que nos dá uma nova perspectiva de vida, de esperança e de certeza de que um dia tudo estará resgatado, tudo estará mudado, tudo voltará àquele teu plano inicial, das coisas serem harmônicas, das coisas serem bonitas, serem bem cuidadas. E nós aguardamos a restauração, não só da natureza, mas do nosso corpo, das nossas intenções, dessas limitações que temos hoje, Pai, com as quais temos que conviver ainda. Mas te agradecemos, a Deus, pela certeza de que o Senhor pagou o preço para que nós pudéssemos um dia participar dessa grande festa, essa festa eterna, junto contigo. Amém. Amém, Jesus. Como eu dizia, depois de orar, Jesus tomou o pão e o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, que é partido por vós. Comei dele todos. Fazei isso em memória de mim, até que eu venha. Comei dele todos, disse Jesus. Este é o meu corpo, que é partido por vós. Não há mágica num pedaço de pão. Não há transformação em verdadeiro corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo somos nós, pessoas habitadas pelo Espírito Santo de Deus. Não dependemos que a igreja esteja, que o prédio da igreja esteja aberto, porque o Espírito Santo não está preso lá. O Espírito Santo vai conosco. Os filhos de Deus, não apenas os da nossa igreja, seria muita pretensão a gente dizer isso. O Espírito Santo vai conosco, caminha conosco, respira conosco. Comei dele todos, disse Jesus. Este é o meu corpo, que é partido por vós. Depois de cear, ele também tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue. Nova aliança significa que tinha uma velha aliança. E a velha aliança dizia: se você fizer tudo certinho, você ganha um presente do Papai Noel. A nova aliança é assim. Se você crê em Jesus de todo o coração, você vai ser amigo dele e vai se relacionar com ele. Creia em Jesus, participe, assuma a morte e a ressurreição dele.
na sua própria vida, mediante o Espírito Santo. Este é o cálice da nova aliança, o sangue do Senhor. Sangue derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Bebei dele todos. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Uma alegria poder contar com a sua presença, com a sua participação conosco. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Nós estamos chegando ao final do nosso culto. Eu vou pedir que você levante a sua mão. Você também. E abençoemos uns aos outros com essas palavras. Que a graça de Jesus, Que a graça de Jesus, o amor de Deus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, a comunhão do Espírito Santo, seja contigo, seja contigo, seja com todo o povo de Deus, seja com todo o povo de Deus, agora e sempre. agora e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Um bom domingo.